Se eu fosse começar a investir hoje e tivesse R$ 1.000 por mês, eu faria exatamente isso que eu vou te mostrar agora. Eu recebo algumas perguntas como: Vitor, compensa investir R$ 1.000 por mês? Quanto que isso rende na prática? Dá para um dia viver de renda com esse valor? Só que quando me perguntam isso, de cara eu já identifico dois erros bem comuns. O primeiro erro é a pessoa ficar obcecada com quanto vai render por mês agora e esquecer o efeito dos anos pela frente. O segundo erro é achar que existe um investimento mágico que vai transformar R$ 1.000 em uma independência financeira em pouco tempo. E isso não existe. Nesse vídeo eu vou te mostrar de uma forma didática e sem mágica quanto que pode render R$ 1.000 por mês investidos em diferentes cenários de investimento. E como eu pensaria uma estratégia se estivesse começando hoje com esse valor. Fica comigo até o final, porque a maioria das pessoas superestima o que dá para fazer em um ano, mas subestima brutalmente o que R$ 1.000 por mês podem virar em 10, 15, 20, 30 anos. Eu sou Vitor Botelho, analista CNPI, e aqui no canal eu ajudo investidores e traders a operar no mercado financeiro com método, gestão de risco e controle emocional, transformando o conhecimento técnico em decisões consistentes, sustentáveis e alinhadas com a realidade de cada um. Então, se você quer aprender a investir o dinheiro que você já tem hoje para construir patrimônio, se inscreve aqui no canal e deixe o seu like neste vídeo. Iniciamos com uma frase de Robert Kiyosaki, autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é: não interessa quanto de dinheiro você ganha, o que interessa é quanto você guarda. Então, a primeira coisa é entender que a pergunta quanto rende, ela está incompleta. O maior erro de quem pergunta quanto rende R$ 1.000 é esquecer de completar outras informações que são necessárias. Eu poderia responder que com a taxa Selic em 14,5% ao ano, que é o valor que ela está hoje no momento que eu gravo, R$ 1.000 rendem R$ 145 ao final de um ano. Isso é verdade, mas com algumas informações a mais na pergunta, a resposta pode te surpreender. Se ao contrário de te responder um valor seco, como eu respondi, R$ 145, eu te perguntasse: mas você vai investir esse valor apenas uma vez e deixar rendendo? Ou você vai investir esse valor todos os meses em uma única classe de ativos? Ou vai investir esse valor todos os meses em uma carteira diversificada, que vai ter um risco menor? E por quanto tempo você vai deixar esse dinheiro trabalhar? Qual é o risco que você aceita correr com esse dinheiro? Bom, vamos ver as respostas para essas perguntas aqui neste vídeo. E você vai se surpreender como o tempo é mais importante do que você achar o investimento perfeito hoje. Iniciando pela primeira pergunta: o que acontece quando você investe R$ 1.000 sem nunca mais mexer nesse dinheiro? Esse dinheiro ele vai começar a render a juros compostos, juros sobre juros, e vai crescendo ao longo do tempo. O problema é que os títulos de renda fixa, eles têm um vencimento e você precisa reinvestir o valor nessa data porque ele sai do seu investimento e volta para sua conta. Além disso, quando um título de renda fixa vence, o dinheiro volta para a conta e você tem que pagar o imposto de renda sobre aquilo que ele rendeu. Esse pagamento de imposto de renda, ele vai tirando parte da sua rentabilidade. Se você pensar, mas eu vou investir através de fundos de renda fixa. Nesse caso, você tem que lembrar que existe o Come Cotas, que vai de 6 em 6 meses diminuindo o valor que você tem investido e tem este mesmo efeito de ir fazendo dentes nos seus investimentos ao longo do tempo. É muito difícil você conseguir algum investimento que tenha uma rentabilidade fixa por um longo período de tempo. E aqui temos um outro problema que, como eu acabei de falar, você teria que
prefixar essa taxa por um longo período e você não encontra produtos dessa forma no mercado. Então, se você procurar tempos maiores, você pode até encontrar investimentos atrelados à inflação. Contudo, a inflação ela é variável ao longo do tempo, então o seu rendimento não estaria prefixado, não estaria com uma taxa fixa. O mesmo acontece para a Selic, que também varia ao longo do tempo, a depender das decisões do Copom. Por sua vez, os investimentos em renda variável, como o nome diz, eles são variáveis, então também não é possível fixar uma taxa de rendimento contínua ao longo dos anos em renda variável. Mas, para exemplificar e não deixar você sem algum cálculo, vamos supor que você conseguiu um investimento a uma taxa fixa de 14,5% ao ano, que é o que a Selic rende hoje, e que esse título, por um acaso, não tem vencimento e não vai ter incidência de imposto de renda ao longo do tempo, apenas para fins exemplificativos, para fins didáticos. Vamos ver quanto seus R$ 1.000 podem render ao longo do tempo. Bom, eu trouxe aqui essa tabela mostrando quantos anos vão se passar com os seus R$ 1.000 investidos uma única vez e qual é o valor que você vai ter na sua conta ao final de cada um desses anos. Então perceba que quanto mais o tempo passa, mais rápido o dinheiro cresce. Essa é justamente a magia dos juros compostos. Mas isso aqui que eu trouxe, essa tabela, é uma utopia e foi apenas um exemplo didático, como falamos. Vamos ver agora o que pode ser feito na prática. Então vamos estabelecer algumas premissas. Você não vai colocar apenas R$ 1.000 uma única vez, como acabamos de ver. A ideia aqui é que você tenha uma contribuição mensal de R$ 1.000. São os chamados aportes. Então, todo mês entram 1.000 novos reais, o que já estava investido rendeu durante o mês, e no mês seguinte você tem o capital antigo, os juros e o novo aporte, todos trabalhando para você, e isso vai se repetindo ao longo do tempo e dos anos. Vamos ver agora aquela mesma tabela, só que considerando aportes mensais de R$ 1.000 no lugar de um investimento único de R$ 1.000. Assim como nós já vimos, no início o dinheiro rende mais devagar. Por isso, nos primeiros anos, o quanto você está aportando faz muita diferença. Só que, com o passar do tempo, os juros sobre juros começam a pesar mais e o rendimento vai ser muito maior do que o seu aporte de R$ 1.000. Veja aqui como depois de 10 anos, o valor de juros já ultrapassou o valor dos aportes. No início da jornada, o valor dos aportes são muito importantes, mas a partir dos 10 anos, o valor que você está recebendo de juros já ultrapassou o valor que você aportou. A partir daí, a bola de neve já está crescendo, porque os juros estão rendendo mais dinheiro do que o que você está tirando do seu bolso para colocar. Veja como vai crescendo exponencialmente os valores finais ao longo do tempo. Se eu tivesse visto essa comparação antes, com certeza eu teria começado a investir mais cedo. O problema é que essa taxa de juros de 14,5%, ela é muito alta e ela não se mantém constante assim sempre. Por isso, vamos fazer um outro ajuste. Vamos considerar, então, um rendimento médio de 10% ao ano, pensando que, durante o tempo que vamos estar considerando, você pode, em alguns períodos, conseguir uma rentabilidade maior do que esses 10%, mas em outros períodos vai receber uma rentabilidade menor. Então, 10% é uma boa média para considerarmos para o Brasil. Veja aqui a tabela. Agora, esses números estão mais realistas. A mensagem aqui é que R$ 1.000 por mês, durante muito tempo, em uma estratégia consistente, podem virar um patrimônio que vai mudar o seu nível de segurança financeira. Muito bem, agora que vimos como seu patrimônio vai crescer ao longo do tempo, vamos ver quanto você pode conseguir de renda através de dividendos ou rendimentos
sem tirar do valor principal do seu patrimônio. Então, vamos usar o valor final que vimos aqui na tabela depois de 30 anos. Você investiu R$ 1.000 por mês durante 30 anos a uma taxa de 10% ao ano e conseguiu chegar a um patrimônio aproximadamente de R$ 2 milhões. Agora, a pergunta é: quanto rende esse patrimônio investido com foco em dividendos e rendimentos? Se você montar uma carteira de fundos imobiliários, renda fixa ou ações pagadoras de dividendos, buscando uma renda média líquida de 0,6% ao mês, você está falando de algo em torno de R$ 12.000 por mês em renda. Então repare, você começou com R$ 1.000 por mês aportados, depois de alguns anos pode ter uma renda de 12 vezes esse valor, dependendo do patrimônio acumulado e da estratégia de renda, e ainda tem o patrimônio, porque você não vai estar tirando do patrimônio, são os rendimentos que aquele patrimônio está trazendo para você. É claro que isso não é garantido, não é linear, porque se trata de renda variável, mas isso mostra como tempo, mais consistência, mais reinvestimento podem mudar o jogo, podem mudar o seu futuro. A lógica no começo não é viver de renda, é acumular patrimônio. Para a renda começar a ficar relevante, o patrimônio precisa crescer. Por isso que eu vejo sentido em foco em acumulação nos primeiros anos, reinvestindo tudo que porventura venha a ser distribuído, e somente mais à frente, quando o patrimônio estiver maior, que você comece a pensar em usar parte dessa renda para complementar o seu custo de vida. Tentar tirar renda alta de patrimônio pequeno é receita para frustração. E é por isso que a maioria fracassa ao tentar investir R$ 1.000 por mês. A maioria quer saber quanto vai render R$ 1.000 por mês, só que não quer conversar sobre os anos de consistência que são precisos até que o patrimônio renda valores suficientes para te sustentar. Também não quer conversar sobre a disciplina de aportar todos os meses ao longo de 30 anos, enquanto ninguém está vendo. R$ 1.000 por mês sozinhos não vai te deixar rico em 1 ou 2 anos. Em 5 anos, você pode até ter construído uma base. Em 10 anos, você vai começar a ver um patrimônio mais sólido e os juros trabalhando mais para você. E com 20 ou 30 anos de investimento, com retornos razoáveis e disciplina, você pode ter um nível de patrimônio que vai gerar uma renda bem relevante. O jogo aqui não é quanto R$ 1.000 vai render no mês que vem, vai ser uma mixaria. O jogo é em quantos anos eu vou conseguir transformar o meu hábito de investir R$ 1.000 por mês em um patrimônio que vai me dar segurança e opções lá na frente. E agora eu quero saber de você. Hoje, quanto você consegue investir por mês de forma realista? Comenta aqui embaixo para eu saber e poder te ajudar. Se este vídeo te ajudou a entender melhor o potencial de investir R$ 1.000 por mês, deixe o seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que vive dizendo que não vale a pena investir pouco dinheiro. E se eu fosse começar hoje com R$ 1.000 por mês, o que eu faria? Eu procuraria a ajuda de um profissional que pode me ajudar a ter uma rentabilidade ainda maior do que os 10% ao ano que nós vimos e me orientar para que eu não perdesse anos preciosos errando no básico. Então, se esse é o seu caso e você quer um passo a passo concreto, adaptado à sua realidade, com quanto investir, onde investir e como montar uma carteira para o longo prazo com o que você já tem hoje, eu posso te ajudar através da minha consultoria individual. Para saber mais, assista a este vídeo aqui, que também está na descrição do vídeo. Agora, se você quer continuar por conta própria, pelo menos veja esse outro vídeo aqui, que vai te ajudar nessa caminhada. Valeu, investidor!